Olá, boa tarde. Estamos dando continuidade ao nosso pequeno curso de introdução à legislação do turismo. Eu lembro que o presente curso não é para especialistas em direito, é um curso para pessoas que queiram se iniciar na legislação aplicada ao turismo. A gente vai começar a aula de hoje fazendo uma pequena revisão do que nós vimos ontem. Nós estamos na unidade número 1 do curso, que fala sobre elaboração das leis no Brasil. Ontem nós vimos que a lei máxima em nosso país é a Constituição Federal, que foi promulgada em 1988. Por que a gente diz que a Constituição Federal é a lei máxima? Porque nenhuma outra lei pode se sobrepor a ela. Nenhuma outra lei, na realidade, pode ferir os preceitos da Constituição Federal. Se, porventura, uma lei ferir os preceitos da Constituição Federal, ela é nula de direito, ela é inconstitucional. Então, foi isso que nós vimos ontem na realidade. Quando se elabora uma lei, a gente tem que ter, na realidade, como visão precípua, como visão principal, a Constituição Federal. Todo projeto de lei que é elaborado, ele leva em consideração a Constituição Federal para que ele não seja inconstitucional. Nós vimos que nós somos uma república federativa e que, além da Constituição Federal, cada estado tem sua Constituição e os municípios têm as suas leis orgânicas, não é? Então, a lei orgânica de um município é como se fosse a Constituição municipal daquele município. Assim como os estados têm a sua Constituição estadual. Não é? Cada estado tem a sua Constituição, na realidade, daquele estado. São Paulo tem a sua, Rio de Janeiro tem a sua, Bahia tem a sua, Amapá tem a sua, etc. Ontem nós começamos a ver, na realidade, como é que um deputado federal, para a gente, na realidade, partir de um exemplo, cria uma lei. Como é que começa o processo, na realidade, de criação de uma lei. E nós vimos que ele começa com a apresentação do projeto de lei. O que é o projeto de lei, na realidade? O projeto de lei é a ideia que aquele legislador teve e que ele tem que colocar num papel, e aí esse papel onde ele coloca a ideia dele, para que aquela ideia possa se tornar, em algum momento, uma lei, se chama de projeto de lei. Esse projeto de lei vai passar por várias comissões na Câmara Federal. Talvez a mais importante seja a Comissão de Justiça e Constituição, porque é ela que vai verificar se aquele projeto de lei está ou não de acordo com a Constituição Federal. Nós vimos que, posteriormente, existem outras comissões também pelas quais o projeto de lei passa, e, posteriormente, ele vai para plenário, para que todos os deputados possam apreciar aquele projeto de lei. E os deputados que quiserem podem oferecer mudanças ao projeto de lei, podem propor mudanças ao projeto de lei, que é o que nós chamamos, na realidade, de emendas. São as mudanças, na realidade, que são propostas pelos outros deputados a um projeto de lei. Posteriormente, esse projeto de lei vai ser votado. E se ele for aprovado, ele é encaminhado, na realidade, para o Senado. Nós vimos ontem que ele é encaminhado para o Senado, por quê? Porque no sistema federal, o sistema federal de elaboração de leis no Brasil é bicameral. São duas câmaras legislativas. Nesse exemplo específico que nós estamos dando aqui, o que acontece? A primeira elaborou o projeto de lei e a segunda vai revisar. E aí o Senado, na realidade, vai revisar o projeto de lei. Lembram-se que eu disse para vocês também que a Constituição Federal, a lei mais importante do país, menciona em 3 momentos a atividade turística. Ela diz, na realidade, que todo brasileiro tem direito ao lazer e que o lazer, sem dúvida alguma, pode se traduzir através da atividade turística. Ela diz, por outro lado, na realidade, que o turismo é uma atividade prioritária no desenvolvimento econômico do país. Ela já menciona o turismo como atividade prioritária. E ela também se refere ao fato de que
o turismo deve ser protegido para as futuras gerações. Então são 3 preceitos importantes da atividade turística que nós encontramos na Constituição Federal, não é? O direito ao lazer, o segundo, na realidade, que a atividade turística é prioritária, e o terceiro, sem dúvida alguma, a proteção do patrimônio cultural. Como eu estava dizendo para vocês, então, o único sistema que a gente tem bicameral de elaboração de leis é o que acontece em âmbito federal, até porque a gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, aquele projeto que foi, sem dúvida alguma, aprovado pela Câmara dos Deputados, ele é encaminhado, por conseguinte, para o Senado. E aí o Senado vai, na realidade, apreciar aquele projeto de lei. Se o projeto de lei, na realidade, for aprovado pelo Senado, ele é então encaminhado para o Executivo, a quem cabe, na realidade, vetar ou sancionar o projeto. O que seria o Executivo? Seria a Presidência da República, nesse caso específico aqui. E o que seria, na realidade, sancionar o projeto? O que seria a sanção? Seria o Executivo dizer que ele está de acordo com aquele projeto de lei. É isso que a gente chama de sanção. E essa sanção pode ser expressa ou tácita. O que seria a sanção expressa? É quando o Executivo diz abertamente que ele concorda com o projeto de lei. Aí nós chamamos isso de sanção expressa. Existe um outro tipo de sanção que muitas vezes o Executivo não se pronuncia, mas por decurso de prazo, na realidade, porque ele tem um prazo para apreciar esse projeto de lei que lhe foi encaminhado, esse projeto acaba, na realidade, sendo sancionado. Nós chamamos esse segundo tipo de sanção, na realidade, tácita. A expressa é aquela que é abertamente, e a tácita é aquela que acontece, enfim, sem que o Executivo diga abertamente que ele concordou. Mas, por exemplo, o decurso de prazo não se pronunciou, automaticamente aquele projeto de lei foi sancionado. Ele pode também vetar. E ele pode vetar parcialmente ou ele pode vetar na íntegra. Ele pode vetar uma parte do projeto de lei ou ele pode vetar o projeto de lei como um todo, não é? Existem 2 tipos de veto que podem acontecer quando o projeto de lei chega no Executivo. Ele diz não concordo com nada e veta na íntegra o projeto de lei, ou ele veta uma parte do projeto de lei. Então esse veto pode ser um veto na íntegra ou pode ser um veto também de uma parte apenas do projeto de lei. Só que na realidade, esse veto, que às vezes é um veto na íntegra, por exemplo, ele pode ser revertido. Nesse caminho democrático que a Constituição Federal propõe, ela diz, na realidade, que os deputados federais e os senadores podem se reunir numa sessão extraordinária única para, na realidade, reverter o veto do Executivo. Então, como é que isso acontece na realidade? Cria-se uma sessão única do Senado e dos deputados federais, eles se reúnem e eles podem, na realidade, rejeitar o veto do presidente da República. E rejeitando o veto do presidente da República, automaticamente aquela lei, na realidade, vai ser promulgada. Porque depois da sanção, o próximo passo, na realidade, é promulgar a lei. Quando a lei é promulgada, é o momento em que a lei se transforma efetivamente numa lei. Até então, nós tínhamos apenas um projeto de lei sancionado. A partir de agora, nós temos uma lei promulgada, na realidade. Ou seja, ela já é lei efetivamente. Só que falta uma coisa. Para ela poder ser lei efetivamente, ela tem que ser publicada no Diário Oficial, para que ela se torne de domínio público. Então ela é, na realidade, publicada no Diário Oficial e assim ela se torna de domínio público, não é? A partir daí, ninguém mais pode desconhecer, na realidade, aquela lei. Uma coisa importante que eu queria dizer para vocês é o seguinte: não basta, no entanto, todo esse processo que nós vimos até agora,
desde a apresentação do projeto de lei, ao sistema bicameral, a sanção, a promulgação, a publicação, para que a lei tenha efeito efetivo. Ela precisa de um decreto. E é o decreto, na realidade, que vai tornar aquela lei operacional, que vai fazer com que aquela lei, na realidade, possa efetivamente ajudar em alguma coisa. Porque o texto da lei, efetivamente, às vezes ele é muito rígido. E ele precisa do decreto para que a lei possa se tornar operacional. A gente pode dizer, na realidade, que o decreto é o modus operandi da lei. É ele que vai, na realidade, nos dizer como é que a lei deve ser efetivamente colocada em prática, não é? Então, muitas vezes as pessoas desconhecem as leis e conhecem muito mais os decretos, porque os decretos acabam tendo, na realidade, muito mais importância efetivamente na prática do que a lei, não é? É muito mais importante as providências que estão ali no decreto do que a própria lei, se vocês pensarem bem aqui entre nós. E com isso nós terminamos, na realidade, essa primeira parte que foi sobre a elaboração das leis no Brasil. Foi uma coisa rápida e volto a dizer para vocês que esse curso não é para especialistas em direito, não é? Ele é um curso voltado, na realidade, para pessoas que queiram entender um pouco melhor a legislação turística. E eu comecei com essa parte, vamos dizer, em que eu trabalho alguns conceitos específicos da elaboração das leis, para que vocês pudessem entender como é que é esse processo democrático, na realidade, de feitura de leis através, na realidade, do legislativo. Queria lembrar para vocês, mais uma vez, como eu disse ontem, que as leis não vêm apenas do legislativo. O próprio executivo pode também, na realidade, propor um projeto de lei. Só para vocês terem uma noção, a lei mais importante que norteia a atividade turística, que é a Lei Geral do Turismo, ela foi proposta pelo executivo. Claro que ela foi apreciada posteriormente, ela foi apreciada depois também pelo legislativo, mas ela nasceu do executivo. Então a gente pode ter também leis que nascem do executivo. Às vezes a gente tem uma ideia errônea, dizendo assim, não, todas as leis nascem do legislativo. Nem do engano. O exemplo concreto que eu quero dar para vocês é o principal diploma turístico, que é a Lei Geral do Turismo. Nasceu, na realidade, do executivo, não é? E posteriormente foi apreciado, na realidade, pelo legislativo. Lembra-se que eu disse para vocês, quando o executivo, na realidade, apresentou essa lei para o legislativo, a própria lei sofreu uma série de mudanças, que são aquelas emendas que eu disse para vocês. Quer dizer, na realidade, os deputados, quando eles apreciam um projeto de lei, o que eles fazem também, na realidade, é fazer algumas modificações. E o formato legal para fazer, na realidade, essas pequenas modificações são as emendas. Às vezes, eu vou dizer para vocês, são tantas emendas a um projeto de lei que elas acabam mudando o projeto de lei quase que na íntegra, não é? Às vezes é uma loucura, às vezes pega um projeto de lei, é tanta mudança, as pessoas vão lá, cada deputado federal vai fazendo sua pequena mudança e aquilo acaba, na realidade, mudando o projeto de lei como um todo. Mas é o exercício da democracia, quer dizer, é para que todos possam efetivamente participar da elaboração do projeto de lei. Com isso, nós estamos terminando, meus caros amigos, a nossa primeira unidade, não é? Que foi a elaboração das leis no Brasil, em que eu falei para vocês um pouquinho sobre a Constituição Federal, sobre como o turismo é tratado na Constituição Federal, sobre a elaboração de leis por parte de um deputado federal. Mas queria também lembrar vocês o seguinte, só por uma questão de exemplo, se uma lei, por exemplo, nascer na Assembleia Legislativa, ela vai passar por todas essas fases. A única diferença é que quem vai vetar ou sancionar é o governador. Não é? Na realidade, vai caber ao governador o poder de veto ou de sanção.
A mesma coisa acontece no âmbito da Câmara Municipal. Quando um vereador apresenta um projeto de lei, depois de ele passar por toda essa fase, que é igual, passa pela Comissão de Justiça e Constituição, é apreciado no plenário, vai depois, na realidade, também para veto e sanção, na realidade, do prefeito. E, da mesma forma em que o veto pode ser rejeitado, quer dizer, é sempre bom saber isso, da mesma forma que o veto pode ser rejeitado na presidência da República, ele pode ser rejeitado também na prefeitura e pode ser rejeitado também no caso da Assembleia Legislativa. Há como rejeitar o veto, né? Na realidade. O fato do Executivo vetar não significa que o projeto de lei vai ser vetado. Existe uma forma efetiva de você, na realidade, rejeitar esse veto. Bom, foram algumas ideias e a gente vai, na realidade, construindo essas ideias aqui juntos, não é? Como eu disse para vocês, esse é um curso de iniciação à legislação do turismo, é um curso básico, não é para especialistas, é para a gente conversar um pouco e conhecer um pouco a parte conceitual. Por hoje eu estou me despedindo de vocês. Eu espero que eu tenha trazido algumas informações interessantes, tenha despertado alguma curiosidade em vocês. Amanhã, a unidade número 2 do nosso curso, nós vamos falar sobre a história da legislação turística no Brasil. Como é que, na realidade, a legislação turística se comportou no Brasil nos últimos anos, tá bom? Então, amanhã, a nossa unidade é a história da legislação turística no Brasil. Muito obrigado pela gentileza e eu espero, na realidade, vocês amanhã no mesmo horário. Lembro que esse curso, ele é um curso, na realidade, de 30 a 40 minutos por dia, até para que não seja uma coisa muito cansativa, não é? Ninguém aguenta ouvir uma pessoa falando muito tempo. Eu tento fazer uma coisa o mais objetivo possível, não é? E amanhã participando, na realidade, do curso. Feliz em ver, por exemplo, minha querida aluna Alessandra Almeida, que está aqui, meu amigo Aristóteles Dumont, o Gustavo Muniz, não é? Esse que tem feito um trabalho tão bonito, não é? Gustavo, você está de parabéns com esse trabalho que você está desenvolvendo com os sabonetes para as comunidades. Coisa bonita, Gustavo. Isso, na realidade, é uma coisa que a gente tem que ter orgulho das pessoas que vão trabalhando, cada um trabalhando da sua forma, não é? Feliz em ver o Thomas Weber aqui também, esse grande profissional de turismo, não é? Que sempre lutou pela atividade turística lá em Búzios. Ele foi, na realidade, sempre um baluarte lá em Búzios, não é? Presidente da Associação de Hotéis, sempre lutou por Búzios. Eu espero que ele continue lutando e que ele possa também lutar agora de outra forma. Vamos ver se ele vai lutar, se ele vai querer também lutar de outras formas. Agradeço também a presença aqui do Dr. Hamilton Vasconcelos, presidente lá da Comissão de Turismo da Ordem dos Advogados, que está aqui conosco, tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço e dizer para vocês o seguinte: Wanderson, Wellington, Ana Torelli, eu espero que vocês, na realidade, tenham se divertido hoje. Porque, na realidade, quando a gente aprende também, a gente tem que se divertir um pouquinho. Existe um conceito hoje novo, que é o conceito de edu-entertainment. É você se entreter, na realidade, com a educação. Muito obrigado, um abraço a todos. Igreja Guapimirim, sim, Alessandro, com todo prazer. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até amanhã. Amanhã, então, nos veremos novamente às 14 horas. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.